Querido povo de Deus, estamos nós aqui com o nosso podcast às segundas-feiras, às 20 horas, Conexão e Fé. É uma alegria para nós chegarmos até a sua casa, chegar até o seu coração e queremos agradecer pela sua audiência, pelo seu carinho e pedir que ajude a divulgar o nosso canal no youtube.com/Paróquia Nossa Senhora do Brasil. Encaminhe para os seus amigos, parentes, familiares. É uma ferramenta muito forte de evangelização hoje no nosso cotidiano. E como igreja, vamos também avançando a essas águas mais profundas e chegar até você com a mensagem, com conhecimento, com a formação. Esse é o nosso desejo. Então, desde já, agradecemos o seu carinho e pedimos que seja também este instrumento de ajudar a divulgar esse meio de comunicação. Hoje temos alegria e é uma vitalidade para a nossa igreja ver jovens assumindo a vocação. Hoje temos o Padre Paulo. Seja bem-vindo, Padre Paulo. Uma alegria tê-lo aqui conosco. Obrigado, Padre Ernesto. Para mim é uma alegria e uma satisfação imensa estar aqui a convite do Senhor, de toda a produção do programa. E eu saúdo também todos aqueles que estão ligados no podcast Conexão e Fé. É uma alegria, um prazer, uma honra estar aqui hoje. Que bom. Hoje é um dia que nós esperamos, inclusive, despertar vocações sacerdotais. Opa! Quando vemos um jovem como o Padre Paulo, e pode perguntar, quem que é o Padre Paulo? Temos aqui Padre Paulo Henrique de Castro, 28 anos, hein? Que beleza! E eu acabei de completar agora dia 5, 26 anos de padre, né? Que bom ver como que Deus é bom, vai trazendo aí os sucessores, né? Padre Paulo é o que já está nos sucedendo. A formação do Padre Paulo, formado em comunicação social, com habilitação em jornalismo, pela Faculdade União das Faculdades dos Grandes Lagos, Unilago, Grande Unilago. Graduado em Filosofia e Teologia, no Centro dos Estudos Superiores, Sagrado Coração de Jesus, ordenado diácono dia 27 de janeiro de 2022 e presbítero 22 de julho de 2022. 4 meses de sacerdote, que bênção. E já pároco nomeado pelo nosso bispo, Dom Vilar, na paróquia Cristo Rei, no bairro Cristo Rei, aqui em nossa cidade. E assumiu agora, recentemente, a assessoria de comunicação na nossa diocese, que é tão importante. Então, que bom ter o Padre Paulo aqui conosco. E gostaríamos que contasse um pouco aí como que foi esse despertar vocacional. Temos jovens nos acompanhando, aí os crismandos também. É importante sentir como perceber o chamado de Deus. Claro, padre, vamos lá. Eu tinha 14 anos quando eu comecei a participar ativamente ali da vida da minha comunidade de origem, que é a paróquia Santa Rita de Cássia, em Mirassol. Até então, eu não estava tão engajado, envolvido ali na vida comunitária. Mas foi no ano de 2008, quando eu comecei a fazer a catequese em preparação para a Crisma, que eu comecei a me envolver, a me interessar mais por abraçar ali a vida comunitária. E foi nesse abraçar que eu percebi, opa, eu estou sentindo uma coisa diferente que eu nunca tinha sentido antes. Eu olhava para a pessoa do padre, na época o meu pároco era o Padre Deusdete, hoje cura da catedral, e me via ali me realizando, não só no padre celebrar missa, mas no padre que atendia a confissão, no padre que atendia os fiéis, via o quanto os fiéis estavam ali envolvidos com a comunidade, felizes e realizados em torno da figura do padre, tendo o padre como referência, e o padre sempre servindo com aquele amor, com aquele cuidado, com aquele zelo para com a paróquia e com os fiéis. E eu comecei a perceber, opa, eu estou sentindo algo ali, eu olho para aquilo ali, eu estou me vendo, né, nesse ministério, né? Era tudo muito novo. Mas eu falei, bom, acabei de começar a participar da vida comunitária. Como é que pode estar acontecendo isso? E aí eu amadureci esse chamado por 6 anos. Falei, olha, se realmente Deus me chama, esse chamado não vai passar, não. E se eu fugir dele, eu vou ser infeliz. Então, por 6 anos, eu amadureci esse chamado, continuei participando ali da vida comunitária, assumindo funções para ajudar a servir a comunidade. Terminei o ensino médio, já estava trabalhando.
comecei a faculdade e lá no meu segundo ano de faculdade eu tive a convicção, eu preciso ingressar no seminário. Deus realmente me chama para ser padre. E aí no meu segundo ano de faculdade, eu lembro que era 2013, eu manifestei ao meu pároco, que passou a ser na época o padre Vanderlei Monsegatti, o desejo de ingressar no seminário, o que eu fiz no ano de 2014. Em 2014 eu entrei no propedêutico, em 2015 eu entrei no seminário maior e concluí os estudos no ano passado, 2021. Então assim, foi realmente algo, essa percepção, ainda na minha adolescência, não troquei os pés pelas mãos, pelo contrário, deixei tudo acontecer no tempo certo, tudo fluir da melhor forma possível, Deus confirmando o chamado. Quando eu não tive mais dúvida de que realmente Ele me chamava, eu abracei essa vocação, entrei no seminário e, com a graça de Deus, hoje sou padre. Olha, e que bom conhecer que Deus vai chamando através da vida de comunidade. Então, um dos sinais da vocação, esse gosto pela vida de comunidade, o espírito de servir. Se você gosta de servir, de estar promovendo oportunidades de felicidade, de encontro para as pessoas, é um sinal maravilhoso. Com certeza. Você trazendo esse tema, Padre Paulo, vem ao meu coração com muita clareza desses 26 anos de padre, que o que sustenta a vocação essa intimidade com o Senhor, com a Eucaristia, o gosto de estar com as pessoas, de percebendo esse movimento da presença do sacerdócio que faz bem para as pessoas, e a alegria de servir. Essa alegria que não deixa a gente de mãos vazias, quando uma atitude nossa deixa a outra pessoa melhor, né? E hoje o Padre Paulo, formado em jornalismo, em comunicação, tem um tema que nós pensamos para hoje, é comunicação na igreja hoje. Nós somos chamados a sermos comunicadores. Então, Padre Paulo, a gente não pode pensar a igreja sem a comunicação. E a igreja está aí para comunicar, para ser uma porta, né? Como podemos entender a relação entre igreja e comunicação? Olha, Padre Ernesto, é uma pergunta importante para abrir, não é, o nosso podcast, porque, como o senhor disse, não podemos pensar a igreja sem a comunicação. A igreja existe para se comunicar, ou melhor, para comunicar. O comunicar está na missão da igreja. E a igreja já nasce comunicadora. Se nós percebermos lá, no começo dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no episódio de Pentecostes, os apóstolos todos reunidos ali no cenáculo, a Virgem Maria, os irmãos de Jesus, ali os parentes mais próximos, todos se reuniam às escondidas, às portas fechadas, com medo dos judeus. Se o mestre foi perseguido, crucificado e morto, também vão fazer o mesmo conosco. E de repente, no dia de Pentecostes, todos reunidos ali, o Espírito Santo desce sobre aquele lugar, se manifesta com um vento impetuoso, se divide em línguas de fogo que pousa sobre cada um dos que estavam ali, e de repente os apóstolos ali, também a Virgem Maria, começa a pregar o anúncio, o querigma de Jesus Cristo a todas aquelas pessoas que estavam ali. Jerusalém estava cheio de pessoas, eram pessoas que vinham de todas as partes do mundo conhecido de então, porque eles estavam vivenciando aquelas festividades ali, né, de Pentecostes, das semanas depois da Páscoa. E aquelas pessoas estrangeiras conseguiam ouvir os discípulos pregar o evangelho na língua deles. Foi isso que deixou aquelas pessoas todas surpresas, né? Como nós estamos entendendo esses homens, que são todos galileus, nos anunciarem, falarem conosco na nossa própria língua? Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo despertou, o Espírito Santo inspirou, o Espírito Santo rompeu o medo que aqueles homens estavam vivendo e suscitou neles essa coragem, esse desejo de anunciar. Então a gente percebe aí em Pentecostes que a igreja ela nasce comunicadora. A igreja que nasce para o mundo em Pentecostes, ela assume na sua essência essa missão de comunicar. E comunicar o quê? Comunicar a boa nova de Jesus Cristo. Não há outro Salvador, não há outro caminho seguro para a salvação, a não ser na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Se queremos ser salvos, nós precisamos aderir a Jesus Cristo. O que significa isso? Conformar a nossa própria vida à vida de Jesus. Nós precisamos também viver conforme os valores do Evangelho, valores que são ensinados pelo próprio Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos também ser testemunhas de Jesus, ou seja, a partir da nossa experiência de fé, a partir da nossa vivência de fé, levarmos essa salvação que Jesus quer oferecer a todos, às pessoas ao nosso redor.
começando lá por dentro da nossa casa, na comunidade cristã onde nós atuamos, no ambiente de trabalho ou em qualquer outro ambiente, no círculo de amigos, por que não? Importa nós vivenciarmos a fé e testemunharmos Jesus a partir do nosso exemplo de fé. Então, nisso consiste a missão da igreja, comunicar. A igreja está no mundo para comunicar a boa nova de Jesus Cristo, que é uma boa nova, uma boa notícia de salvação para os homens e as mulheres de todos os tempos e lugares. E aí, para a gente entender bem isso, claro, a gente precisa partir da teologia da comunicação. Perfeito. E com a fala do Padre Paulo, me fez lembrar a viagem, inclusive no dia da sua ordenação, nós estávamos em uma peregrinação à Terra Santa, passando ali pelo Egito, e Israel e Dubai. E lá nós fomos até o Monte Sinai, onde Moisés viveu a experiência da sarça ardente, e conversando com os especialistas de lá, eles explicando que aquele vale lá ficava uma multidão. Mas como que Moisés conseguia fazer chegar o seu comunicado a toda aquela multidão? Então eles explicavam que ele organizavam grupos de líderes. Então ele falava para um grupo de 40 e ali tinha um líder. Esse líder passava para os outros 40, um exemplo, e ia chegando até o final da multidão. Então a comunicação ela exige também uma estratégia, uma organização. E olhando naquele tempo a visão que Moisés, que teve essa responsabilidade de comunicar a vontade de Deus a conduzir o povo naquele deserto, que a gente vê que é só com a comunicação que vem do Senhor e passa pelo coração de alguém, soube filtrar e criar um jeito de motivar as pessoas. Então vemos que essa comunicação ela exige também essa organização, essa estratégia, como os apóstolos tiveram também essa organização de comunidade. Com certeza, padre. A gente não pode achar que comunicação, pelo simples fato de ser... Aliás, às vezes muitas pessoas resumem o comunicar ao falar. Não, a gente se comunica por gestos, não é? As placas de trânsito são um instrumento de comunicação, não falam nada, são figuras ali e nós estamos entendendo algo que elas querem nos comunicar, não é? Então, veja, como Deus pensou numa estratégia de comunicação quando escolheu Moisés. Como Jesus pensou numa estratégia de comunicação quando ele chamou para junto de si 12 apóstolos. E ele comunicou a esses apóstolos os seus ensinamentos, deu a esses apóstolos os seus exemplos e também se tornou para os seus próprios apóstolos uma inspiração. Então os apóstolos tiveram contato com uma estrutura de comunicação perfeita que foi estabelecida pelo próprio Jesus. E daí os apóstolos foram por toda parte a partir de Pentecostes, quando a igreja nasce para o mundo, anunciando não a si próprios, mas ao Mestre, ao Senhor, o Salvador, a Jesus, a boa notícia que Jesus veio trazer ao mundo. E, de repente, aquela igreja que estava ali restrita a Jerusalém foi se expandindo para o mundo, foi crescendo, chegando ao maior número possível de povos, até chegar nós hoje, fazer com que a salvação oferecida por Jesus Cristo, a vida nova que Jesus veio nos oferecer no Espírito, nos alcançasse aqui nos dias de hoje. Então, é uma estratégia muito bem pensada, né? A comunicação, isso mostra tanto Deus com Moisés e depois Jesus com os apóstolos, mostra como nós precisamos pensar a comunicação na igreja hoje. Não é, eu vou colocar o evangelho do dia nas minhas redes sociais, na rede social da paróquia. Olha, você precisa ter uma estratégia. Para quem você está se dirigindo? Por que você está comunicando aquilo? Esse é o modo mais eficaz de você comunicar e alcançar os fiéis da sua comunidade? Estou dando um exemplo concreto para a gente poder entender o que é uma estratégia. Eu preciso, então, ter uma estratégia. O que eu vou comunicar? Como eu vou comunicar? A quem eu vou comunicar? E a por que eu estou comunicando? Aí, a partir das respostas a essas perguntas basilares, eu consigo tecer uma estrutura comunicacional eficiente que vai me trazer um resultado eficaz. Eu alcancei meu público, alcancei as pessoas que eu desejo e realmente surtiu efeito esse alcance. Perfeito, né? E essa visão de estratégia passa também por algo que a gente vê de uma dificuldade na vida familiar, a comunicação de pai, de mãe com os filhos. E a comunicação, ou seja, as redes sociais, isso hoje faz parte intrínseca da vida
de todos, das pessoas. Mas olhando essa comunicação de Jesus, ele revela também para nós que Jesus, ao comunicar, ele fazia questão de demonstrar aos discípulos a importância da privacidade, né? Tanto que Jesus recolhia, ele tentava, né, recolher-se a só com os discípulos. Vamos para um lugar deserto. E hoje, com essa comunicação que se expande, a gente não consegue acompanhar, né, porque todo momento tem algo novo. Vemos as pessoas também numa necessidade acaba se expondo demais, né? Isso na vida familiar traz consequências, né? Na vida pessoal traz consequências. Então é importante, penso que ter um discernimento, é preciso ter uma certa privacidade na comunicação para também não perder o controle, né? Não resta dúvidas, né, Padre? O próprio Jesus, por isso que ele é uma inspiração. Jesus, ele foi aquele homem que estava o tempo todo em contato com as pessoas, ou melhor, boa parte do seu tempo em contato com as pessoas, ensinava os seus discípulos, tinha um momento para estar a sós com os seus discípulos, ensinando os discípulos, preparando os discípulos para a futura missão a qual eles seriam encarregados. Jesus ia para tudo que é canto. No sábado estava lá na sinagoga, proclamando a palavra ou ouvindo a palavra, estava ensinando também. Provavelmente Jesus também tinha um tempo para sua família, claro, porque Jesus não renunciou à sua família de modo a achar que não tinha mais uma família. Tinha seus laços familiares, não é? Mas a sua missão falou mais alto em determinado momento da sua vida, porque foi para isso que ele veio ao mundo. Mas Jesus tinha esse momento reservado para a oração. Ele estava a sós em oração, a sós para estar na intimidade com Deus. Hoje nós percebemos que muitas pessoas não têm o bom senso. Elas expõem a vida 24 horas. Onde quer que elas estão postando nas redes sociais. Ela vai fazer uma caminhada, ela posta na rede social. Ela vai ao shopping, ela posta na rede social. Ela não está fazendo nada dentro de casa, está deitada na cama, ela está postando na rede social. Qual que é a necessidade de tudo isso? A gente tem que se perguntar, qual que é a finalidade? Por que essa necessidade tanto de se aparecer? E aí, quando há uma invasão de privacidade, em decorrência dessa exposição, a pessoa se ofende. Olha, claro, toda invasão de privacidade como eu posso dizer, é crime invadir a privacidade do outro. Mas a partir do momento que eu estou me expondo de forma demasiada, eu mesmo estou rompendo com a minha privacidade. Então a gente precisa ter o bom senso no uso desses meios de comunicação, por exemplo, as redes sociais, principalmente, para entender que a gente tem que usá-las sim, mas nós precisamos também prezar pela nossa intimidade, pela nossa privacidade, pela intimidade e privacidade da nossa família. Caso contrário, essas redes, em vez de nos ajudar, estão nos atrapalhando. Aí se torna um grande problema. Interessante, olhando para Jesus, a inspiração de comunicação, até nos detalhes, quando Jesus se via apertado pela multidão à beira da praia, o que Jesus pediu a Pedro? Pedro, me empresta a barca, adentrou o mar adentro, e nós podemos compreender. E estando lá no mar, na região da Galileia, no Mar da Galileia, a gente vê isso, vem muito forte ao coração, ao pensamento, que Jesus entrava mar adentro para que o vento ajudasse com que a sua voz chegasse a mais pessoas, né? Exatamente, a multidão, ele usava o vento a seu favor como o eco, né? Para a sua voz ecoar e atingir o maior número possível de ouvintes, claro, nós precisamos também ter esse cuidado hoje. E saber escolher a barca da comunicação. E a igreja, ela é reconhecida como essa imagem da barca, né? O lugar onde, como comunidade, poderá criar meios para nós buscarmos a comunicação do Senhor e a gente também nos tornarmos comunicadores. Então, diante dessa consciência, Padre Paulo, nós podemos falar em uma teologia da comunicação, na igreja. Como que é isso que as lideranças podem também acolher e se desenvolver nesse tema? Padre, sem dúvida, né? Eu disse há pouco que para a gente compreender bem a relação entre igreja e comunicação, nós precisamos entender a teologia da comunicação. Como assim, teologia da comunicação? A gente colocar o elemento comunicação a par da revelação divina. E aí nós vamos perceber que a grande fonte da comunicação é quem? É a Santíssima Trindade, o Pai e o Filho e o Espírito Santo, não é? A Trindade Santa que é a fonte de toda a comunicação.
Quando nós olhamos ali para o panorama bíblico, nós vemos um Deus que comunica o tempo todo. Ele não é um Deus que fica isolado na sua realeza, na sua soberania, na sua majestade, na sua glória. Ele é um Deus que comunica. Comunica a existência aos seres no momento da criação, comunica a vida aos seres vivos, aos seres animados, comunica ao ser humano um dom especial quando cria o homem e coloca o homem no centro da criação como um animal singular dentre todos os animais e dentre todos os objetos criados. Quando o ser humano cai no pecado por conta do seu egoísmo, da sua autossuficiência, Deus não cessa de vir ao encontro desse homem, manifesta a sua misericórdia a esse homem, e aí, a partir lá de Moisés, depois dos profetas, faz todo o possível para comunicar ao homem a sua palavra, a sua vontade de salvação para todos e fazer com que esse homem que caiu no pecado, mas está arrependido, retorne à sua aliança. E aí chega lá a plenitude dos tempos, vem Jesus Cristo, aquele que nós chamamos de Verbo encarnado de Deus. Palavra encarnada, a palavra de Deus, que é Jesus, se encarna, assume a nossa natureza, vem fazer morada no meio de nós para nos apontar um caminho seguro de salvação. Essa salvação que consiste em quê? Todos nós, às vezes, complicamos um pouco. O que é a salvação? É a nossa união com Deus, basicamente falando. A gente já vive essa salvação neste mundo, uma vez que a gente busca Deus, buscamos nos unir a Deus enquanto caminhamos neste mundo, e esperamos um dia estar plenamente com Deus, face a face com Deus, por todos os séculos dos séculos, por toda a eternidade. Essa é a salvação plena e definitiva que nós esperamos alcançar, caminhando nessa salvação parcial que já experimentamos neste mundo. Então, veja, a teologia da comunicação nos mostra um Deus que comunica, e um Deus também que se comunica. Ele comunica os seus dons aos seres e também comunica a sua vontade, comunica o seu desejo de santidade para os seus, comunica também o seu desejo de salvação para todos os povos, comunica à igreja os dons do Espírito Santo, comunica à igreja os sacramentos com os quais ela santifica os fiéis. Enfim, é um Deus que se comunica o tempo todo. Eu fiz recentemente, na conclusão do curso de teologia ano passado, eu apresentei uma monografia sobre a comunicação e a mensagem cristã hoje. E eu dizia assim, concluindo o primeiro capítulo, que fechava a teologia da comunicação. A comunicação salvará o mundo. Mas como assim a comunicação salvará o mundo? Olha, porque para nós sermos salvos, Deus precisa se comunicar. Nós não seríamos salvos se Deus não se comunicasse, porque Deus ficaria isolado na sua própria natureza, não transbordaria o seu amor, criando todas as coisas, não conheceríamos esse Deus, consequentemente, não seríamos inseridos num caminho que nos colocasse na relação com esse Deus, a salvação seria impossível. Mas não, porque Deus comunica, porque Deus se comunica e porque comunicou-se plenamente a nós, na pessoa de Jesus Cristo, e depois enviou o Espírito Santo, que é essa comunicação que nos acompanha até o fim, nós podemos ser salvos. Então, a comunicação, concluindo, eu lembro até hoje, o primeiro capítulo da minha monografia. A comunicação salvará o mundo. Ótimo. Olha, vamos guardar essa frase, hein? A comunicação salvará o mundo. Salvará o mundo. E o nosso Deus, que é Trindade, é uma relação de comunicação interessante, e convido você também em casa, a hora que puder, dê uma olhadinha na oração sacerdotal de Jesus. É uma comunicação tão vibrante de Jesus na relação com o Pai, que ele pede ao Pai na sua oração para guardar todos aqueles que acreditaram, que hão de crer e aqueles que estão assumindo o projeto de Jesus através do Pai. Então essa comunicação, inclusive na última ceia, que vamos encontrar ali em João 14, que Jesus diz aos discípulos, né, uma relação de comunicação. Olha, eu estou retornando para o Pai, mas eu e o Pai enviaremos o nosso Espírito, né? O nosso Espírito para lembrar, olha a relação de comunicação, para lembrar tudo que eu vos ensinei. Né? Para que aquela chama, né, dos ensinamentos de Jesus, da palavra de Jesus, ficasse sempre viva no coração dos discípulos e depois se propagasse no coração de todos os discípulos de Jesus, que somos nós hoje. Então é o Espírito Santo quem garante, né? Se nós olharmos para dentro da Trindade ali, o Pai é quem comunica, né? O Pai é quem comunica. Jesus é o comunicador e o que é também comunicado. Jesus pode ser entendido desse modo, olha só. Ele é o comunicador por excelência do Pai, mas ele também é o comunicado. Por quê? Porque ele é quem o Pai tem a comunicar ao mundo, à humanidade. Ele é a salvação. E o Espírito Santo é a comunicação.
Espírito Santo é quem garante aquela comunicação interna na vida da Trindade e também aquela comunicação externa que emana da Trindade para todo o cosmos, para toda a humanidade. É verdade, né? A Trindade é a melhor comunidade. Eu costumo partilhar com os amigos e nas celebrações que é muito difícil compreender a salvação fora da comunidade. Porque o nosso Deus é comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Para vir ao mundo, Deus enviou Jesus através de uma comunidade, José e Maria. Jesus, aos 30 anos, como nós lembramos assim, no geral, ele também, para deixar essa comunidade, ele montou uma comunidade. Monta uma comunidade. E para comunicar o reino, ele disse, nada de individualismo, mas sempre em comunidade, 2 a 2, né? Exato. Por isso que a gente não pode entender, né, padre? Como o senhor falou, nós não conseguimos entender a salvação fora da comunidade. Eu posso dizer assim, e podemos pensar com propriedade, na verdade, nós não seremos salvos fora da comunidade, porque o homem necessita da comunidade. Assim como a gente só se torna humano, propriamente falando, no contato com outros seres humanos, assim como nós necessitamos uns dos outros enquanto caminhamos neste mundo, tem gente que diz assim, no seu egoísmo, no seu individualismo, eu não preciso de ninguém. Como não? A água que a gente bebe precisa de alguém que leve ela até a nossa casa. Então a gente já precisa de alguém. O alimento que a gente come precisa de alguém que plante, precisa de alguém que colhe, que leve até a indústria, que prepare a indústria e leve até a nossa mesa. Para a gente ter o nosso dinheiro, a gente precisa trabalhar, tem que ter um empregador ali, não é? Então esse discurso, eu não preciso de ninguém, é enganoso, não é? Ou então a pessoa fala assim, não, basta-me a mim mesmo, também é enganoso. Isoladamente, a gente não se torna humano, propriamente falando. Então nós só somos verdadeiramente cristãos, só estamos em sintonia com Jesus Cristo, propriamente falando, na vida da comunidade cristã. Por isso que Jesus institui a comunidade dos discípulos, por isso que essa comunidade permanece viva mesmo depois da ressurreição e ascensão. Quando os discípulos achavam que Jesus havia sido morto e tudo ia acabar por ali, mesmo tomados pelo medo, eles continuavam se reunindo, nem que fossem às escondidas, mas estavam ali, porque a comunidade permanece viva. E foi ali na comunidade dos discípulos que eles experimentaram a força do ressuscitado, que depois, pelo Espírito Santo, os enviou em missão para o mundo. Então, a experiência comunitária é capital para a nossa vida de fé. A experiência comunitária também é fundamental para a nossa comunicação cristã no mundo de hoje. A nossa experiência comunitária é extremamente importante, é crucial para a igreja levar a cabo até o fim dos tempos, em todos os tempos e lugares, a sua missão comunicadora. Perfeito. Padre Paulo, você acredita que a igreja sempre teve essa consciência do valor da comunicação para ela e também a missão dela? Padre, eu creio que a igreja sempre teve, sim, essa consciência da importância da comunicação. É porque como a gente se comunica o tempo todo, às vezes a gente não para pensar no que é a comunicação, no modo como nós estamos fazendo comunicação, qual é a finalidade do nosso comunicar. Mas a igreja, desde lá dos primeiros séculos, desde os seus primórdios, ela tem essa preocupação. Por exemplo, com o passar dos anos depois da ascensão de Jesus, quando a mensagem cristã já estava correndo um sério risco de ser deturpada, corrompida, e a mensagem verdadeira do Senhor não chegar às futuras gerações, qual que era a preocupação? Vamos colocar essa mensagem por escrito. E aí surgiram inúmeros textos se passando ali por Evangelho de Jesus, como palavra de Jesus. Quando um inúmero número de textos, né? Nossa, foi até contraditório agora. Quando inúmeros textos começaram a circular na igreja primitiva, a igreja disse, opa, peraí, precisamos selecionar esses textos que são autênticos, que vieram de comunidades autênticas e como consequência da pregação de apóstolos de Jesus, dos que não são. E assim foi selecionar lá o que era autêntico, o que era canônico, como nós chamamos hoje, e o que não era canônico, que deveria ser deixado de lado, não participar ali das Sagradas Escrituras. Tem uma carta de São Clemente de Roma, quando estava acontecendo uma divergência ali na comunidade de Corinto. São Clemente, bispo de Roma, sucessor de Pedro, escreve uma carta aos coríntios para que os coríntios possam voltar à harmonia. Olha a preocupação do Papa, envia uma carta para comunicar. Isso lá nos primórdios, ou seja, a igreja já se preocupava com a comunicação, com o que os fiéis estavam absorvendo dos ensinamentos e como ela estava transmitindo os ensinamentos de Jesus. E ao longo do tempo também a preocupação em fazer boas homilias,
a preocupação em celebrar bem, principalmente a Eucaristia, nos gestos, nos ritos, no silêncio, nos comportamentos, nos dizeres do sacerdote. Então a igreja sempre teve essa preocupação, mas uma consciência muito clara mesmo, ela foi tomar a partir dos meios de comunicação social, que teve um boom, né, no século passado. E o Concílio Vaticano II vai reconhecer isso, quando surge o decreto Intermirifica. Foi um documento conciliar importante em que a Igreja reconheceu a importância e o valor dos meios de comunicação social na transmissão da mensagem do Evangelho. Então a Igreja sempre teve sim essa consciência, creio que sim, firmemente, não tenho dúvidas disso. A invenção da imprensa por Gutenberg, lá no século XVI, fez a Igreja sacudir, opa, tem um instrumento de comunicação aí, tanto que as Bíblias começaram a ser produzidas em larga escala naquele período, não é? Mas a Igreja é uma consciência muito clara, firme e aberta ao futuro a partir do Concílio Vaticano II, de 62 a 65. A Igreja que reconhece essa importância, essa necessidade e também faz o caminho. Né? Exatamente. Uma igreja que vê a comunicação ali, olha, precisamos pensar a comunicação, o mundo lá fora está pensando a comunicação, nós somos comunicadores por excelência, a igreja dizendo, né, para ela mesma, somos comunicadores por excelência e não estamos pensando tal como o mundo está pensando. Então vamos pensar, aproveitar os meios de comunicação que temos à nossa disposição e trabalhar em prol ao presente e ao futuro. E foi assim que saiu a mentalidade de comunicação a partir do Concílio Vaticano II na igreja. Maravilha. Eu lembro de um curso em que eu fui, Padre Manuel, da CNBB, e dizia, olha, a igreja é como um elefante. Ela tem 2000 anos de história, de peso, e ela vai dando os seus passos. Nós, às vezes, achamos, está um pouco devagar, mas ela vai dando os seus passos. E esses passos, eles são fundamentais. Nós temos uma necessidade do imediatismo, tal, que as coisas aconteçam, mas a igreja é uma voz de sabedoria de 2000 anos, de história, e que reconhece a importância dessa comunicação e não tem medo de abrir também para conhecer os novos métodos. Né? Hoje há tantas ferramentas que a igreja vai buscando se aprimorar. Né? Com certeza, padre, porque a igreja, como o senhor disse, a gente é imediatista, a igreja não. E ao longo dos seus 2000 anos, a igreja tem essa clara consciência de que o imediatismo não deve fazer parte da sua missão. Então, no uso dos instrumentos de comunicação, é importante usar? Claro que é, vamos usar? Sim, mas de que forma? Quem vai usar? Para quem? Em favor de quem? Não é? Então tem essa preocupação, essa sabedoria. É importante também, como o senhor falou, essa sabedoria. Os meios estão à nossa disposição, na vida pessoal também. Se a gente quiser entender a dinâmica da igreja, a igreja é mãe e mestra. Uma mãe e uma mestra quer o melhor para os seus filhos e filhas, quer ensinar da melhor forma possível. Mas para isso ela precisa utilizar dos meios adequados, da forma ideal. Por isso que muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas como que a igreja tá lenta nesse sentido, no âmbito da comunicação, quando saiu as redes sociais, a igreja, muitas pessoas pensando, nossa, como que a igreja ainda não ocupou o seu espaço? Ela vai ocupar, calma. Mas ela, como mãe, mestra, precisa trilhar continuamente um caminho de sabedoria. No momento certo, ela vai se inserir nesses meios, ela vai inebriar esses meios com a mensagem do Evangelho e ela vai atingir o maior número de pessoas da melhor forma possível a partir desses meios. Então, nós somos imediatistas, a igreja não. A igreja é sábia, a igreja é prudente, a igreja é sensata, a igreja age com bom senso e é por esse motivo que muitas vezes ela não está correspondendo aqui ao nosso imediatismo. A gente quer para logo, para daqui a pouquinho. A igreja não. Mas por quê? Para nós aprendermos também. Temos os meios à nossa disposição, mas precisamos também saber usá-los. Senão, poderemos usar esses meios de uma forma ineficaz ou problemática e só provocar transtornos na nossa própria vida, na vida familiar, na vida comunitária. Então, não ao imediatismo, não vale a pena o imediatismo. Precisamos do bom senso, da cabeça no lugar e utilizar tudo com muita prudência, com muita sensatez e com muito equilíbrio. É verdade. Essa palavra equilíbrio, ela fundamental nos tempos de hoje, onde vemos tantos desequilíbrios. Né? Sim, por isso que precisamos prezar muito por esse equilíbrio. A gente precisa ser equilibrado, buscar esse equilíbrio o tempo todo. Tá certo, tem situações que nos tiram, às vezes, né, um pouco do sério, mas buscar o equilíbrio sempre. Quando falamos em equilíbrio, eu lembro sempre de São Bento. São Bento tinha essa postura com os monges.
8 horas, o dia tem 24 horas. São Bento dizia 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar e 8 horas para rezar. E vemos que há um desequilíbrio do nosso cotidiano em buscar separar o que é de Deus, descansar. Hoje há dificuldade, inclusive, de saber descansar, né? Sim. E que gera o quê? Gera o estresse, gera a irritação, a impaciência, que vai levando a umas escolhas de pecado que não agrada a Deus e vai atrapalhando essa comunicação, né? Que o nosso corpo é um templo, um lugar, um espaço para Deus se comunicar através dele. Que interessante, né, padre? O senhor colocou agora dessa questão do corpo, da necessidade que nós temos de descansar. E às vezes a gente perde tanto tempo ligado nas redes sociais. É hora da gente dormir, mas a gente está nas redes sociais. É hora da gente descansar, mas a gente está lá, ligado na televisão ou fazendo uma outra coisa. É hora de descanso. Escuta, o nosso corpo também comunica. Olha como tudo é comunicação. Nosso corpo comunica. O nosso funcionamento fisiológico é uma comunicação, certo? O nosso corpo se mantém vivo a partir de uma comunicação que acontece dentro do nosso corpo. Quando a gente descansa, quando a gente dá o tempo certo para as coisas, olha, o senhor falou do grande pai, São Bento, 8 horas para trabalhar. Nós precisamos do trabalho para garantir o nosso sustento, a sobrevivência da nossa família, ocupar a nossa cabeça e o nosso corpo fazendo algo, mas nós também precisamos do descanso. 8 horas de descanso para nós repousarmos, colocar o nosso corpo no estado de tranquilidade, paz, serenidade, para ele se reabastecer, para as energias, né, voltarem à tona para o dia seguinte, mas também 8 horas de oração, de contato com Deus, de intimidade com o Senhor, a qual nós não deveríamos abrir mão. E muitas vezes a gente se preocupa pouquinho tempo com o descanso, uma jornada de trabalho longa, porque a gente precisa cumprir essa jornada, e um grande tempo para a internet, para as redes sociais ou para outras coisas, e com Deus quase nada. A importância do equilíbrio. E aí a comunicação não está acontecendo de modo eficiente entre mim comigo mesmo, entre mim com as pessoas da minha família, da minha casa, entre mim e a minha comunidade cristã, e pior, entre mim e Deus, que deveria ser aquela comunicação essencial que eu deveria estabelecer por todos os dias da minha vida. Aí se torna preocupante. Na última semana de novembro, nós tivemos aqui na comunidade a riqueza da primeira comunhão. Foram 96. E é uma riqueza para nós, padre, ouvir essas confissões, a primeira confissão, toda aquela atenção, aquela preocupação dos catequizandos. E cada uma delas marca a vida do padre, porque a primeira, você faz de tudo para acolher bem, chega todo tenso, estou nervoso, padre, estou nervosa. Mas me lembro de uma dos catequizandos que trouxe também o tema dificuldade. Ele quer vir à missa, ele quer estar, mas os pais têm muita dificuldade. Se não vem no domingo de manhã, à tarde não consegue vir pela a dinâmica da família no domingo. Ele fez uma observação dizendo, mas a minha mãe não incentiva. Padre, ela fica às vezes até as 4 horas da manhã no celular. Quer dizer, muito comum hoje, né, padre? Olha, um filho vendo um comportamento da mãe desse jeito. Interessante que ele sabe que está errado e ela ainda não teve essa consciência, né? Ele traz isso até com a matéria, assim, de preocupação, onde está o pecado, querendo ajudar a mãe. Eu parabenizei ele, né? Então, os meios de comunicação hoje social trouxeram benefício, mas traz preocupações. E esses meios de comunicação social, Padre Paulo, como que você, o que você gostaria de falar para as pessoas, para isso se tornar uma ferramenta de construção e não de desconstrução, né? Nós não podemos negar a importância dos meios de comunicação social, porque eles alargaram a nossa capacidade de se comunicar. McLuhan, né, um grande estudioso da comunicação, ele tem uma obra, Os Meios de Comunicação Social como Extensão do Homem. Por que extensão do homem? Porque eles se tornam uma extensão daquilo que é propriamente humano, que é o comunicar, não é? Então se torna uma extensão do próprio homem. Então é inegável a importância dos meios de comunicação social. E aí, quando a gente achava que meios de comunicação social, que são esses instrumentos para comunicação, se restringiam à TV, à rádio,
a telefone, jornal, revista, outdoor, veio a internet e depois, como consequência da internet, as redes sociais. E aí um grande problema. Olha, as redes sociais, elas têm o propósito de aproximar as pessoas, né? Aproximar as pessoas que estão distantes. Hoje, graças às redes sociais, graças à internet, a gente consegue ter contato com alguém que mora lá do outro lado do mundo. Se eu quiser, eu falo com alguém lá do Japão. Desde que eu entenda e compreenda a pessoa, tenho contato garantido. Então, essa é uma vantagem, é um benefício do meio de comunicação, na internet, no caso, não é? Eu também consigo estar a par do que uma pessoa, um parente meu está fazendo lá na Europa. A pessoa está trabalhando, a pessoa está estudando, a pessoa está viajando, ela está postando foto, está partilhando um momento ali da viagem dela para ficar na memória dela e também de outras pessoas que gostam dela. Mas os meios de comunicação, as redes sociais também podem tirar, ou melhor, desaproximar pessoas que convivem no mesmo ambiente. Por exemplo, esse mesmo meio que serve para aproximar pessoas distantes, dentro de casa ele desaproxima pais e filhos. Já vi casos, e sei de casos, de às vezes pais que estão no quarto e filhos estão lá no quarto deles. E aí se o pai precisa de algo, padre, ele não vai até o quarto do filho, ou se o filho quer algo, perguntar algo, precisa de algo, não vai até o quarto dos pais, ele manda mensagem. Ah, mas qual que é o problema? Mas tá ali, tá tão fácil. Hoje você usa aí o WhatsApp e comunica. Não, em tese não há problema nenhum. Só que acontece que isso se torna uma coisa viciosa. De repente você não fala mais com seu pai. De repente você não fala mais com a sua mãe. De repente você já perdeu essa comunicação basilar que deveria estar dentro de casa, dentro do lar, dentro da família. Então veja bem, aí é um malefício. Na igreja, os meios devem ser utilizados para servir à comunidade cristã, levando a mensagem cristã ao evangelho. Mas a partir do momento que os meios de comunicação começam a desaproximar as pessoas de Jesus, aí se torna um problema. Eu posso citar um exemplo bem claro para o senhor. Olha só, a gente teve a pandemia aí, que foi uma coisa catastrófica, né? E os seus efeitos a gente sente até hoje. Mas graças ao meio de comunicação, a gente conseguiu garantir as celebrações eucarísticas para as pessoas. As pessoas não podiam ir à igreja, igrejas fechadas, só o padre lá e no máximo um assistente para filmar a celebração e transmitir ao vivo. Graças aos meios de comunicação, isso se tornou possível. Mas a pandemia já está passando, a maioria das pessoas já está vacinada, o número de mortos caiu. Precisa falar para essas pessoas, olha, voltem à igreja, a gente garante a transmissão aí para quem não pode vir, por exemplo, um doente, um enfermo, um idoso que tem dificuldade de locomoção, ou alguém que cuida de um idoso, não pode deixar o idoso ou o doente 1 minuto sozinho para ir à igreja, então a gente garante a transmissão ao vivo. Mas quem pode ir à igreja, deve ir à igreja. Ou seja, se esse mesmo meio de comunicação, que foi tão benéfico na pandemia, que levou a palavra de Jesus até as pessoas, agora não for capaz de fazer as pessoas voltarem, a gente vai ter que precisar repensar esse meio de comunicação, porque ele está desaproximando as pessoas de Jesus. Então, por isso, volta naquilo que o senhor falou há pouco também, que eu disse, a sabedoria, o bom senso, a sensatez, o equilíbrio. Nós temos todo esse material, os meios de comunicação à nossa disposição. Mas se nós não soubermos usá-lo para levar as pessoas ao encontro de Jesus, a gente vai ter eles como um grande problema, e não como um aliado nosso, mas como um inimigo nosso, porque distancia as pessoas de Jesus, distancia as pessoas da igreja e distancia as pessoas desse caminho autêntico de salvação. Mais uma frase para o nosso podcast. A comunicação é para aproximar. Aproximar sempre as pessoas. Se a comunicação sua está distanciando, as pessoas precisam ser repensadas, né? Exatamente. Perfeito. Olha, já 40 e quase 5 minutos. O tempo passa, né, padre? O tempo passa. Que a gente beleza. não imagina. Quando o papo é bom, é gostoso, né? Nós estamos iniciando, hoje, dia 12 de dezembro, inclusive hoje, dia 12 de dezembro, uma data que celebramos já aí o início da terceira semana do Advento, é a semana da alegria, né? Da alegria, da proximidade do Santo Natal. E nós tivemos no domingo, no dia 4 de dezembro, uma figura muito importante de comunicação que foi João Batista, né? Até reconhecido como a voz que grita no deserto, aplainar, endireitar o caminho. Então, Padre Paulo, queremos sim expressar a nossa alegria pela sua presença, seus talentos. E eu sempre lembro que a salvação na nossa vida, ela vai entrar pelo talento maior,
que Deus nos dá. Assim também como o mal entra pela fraqueza maior nossa, né? E que nós temos que estarmos assim, muito vigilantes para ver qual a nossa qualidade maior, porque é por ali que Deus deseja se comunicar mais, né? Então, ao iniciarmos essa terceira semana do Advento, queremos ouvir do Padre Paulo, também o assessor de comunicação da nossa diocese, uma mensagem para o Natal, para as famílias se comunicarem bem. Natal, este ano, cai de domingo. Eu tenho lembrado que é graça dobrada e pecado dobrado. É verdade, padre. Porque senão a gente se distrai muito com as festas e esquece daquilo que é essencial. E olha, interessante, hoje, 12 de dezembro, Nossa Senhora de Guadalupe, patrona da América Latina, rainha, patrona da América Latina. Eu tenho uma capela na paróquia Cristo Rei que é dedicada a Nossa Senhora de Guadalupe. E olha só, qual foi a missão basilar de Nossa Senhora de Guadalupe? Comunicar uma mensagem que não era dela. É uma mensagem da parte de Deus. Nossa Senhora foi apenas uma enviada para comunicar ali aos povos mexicanos uma mensagem da parte de Deus e ser um sinal de esperança para aquele povo que estava sofrendo tanto num contexto ali de exploração, de opressão, e Nossa Senhora veio ser esse sinal de esperança. Tanto que hoje o santuário de Nossa Senhora de Guadalupe lá no México é um dos santuários mais visitados no mundo, não é? Então veja, Nossa Senhora de Guadalupe, que nós celebramos hoje, dia 12, São João Batista, aquela voz que grita no deserto, aplainai as suas estradas, endireitai seus caminhos, porque o Senhor está chegando, o Natal já se aproximando. O que nós contemplamos no Natal? A comunicação do maior dom de Deus à humanidade, a maior preciosidade de Deus para o mundo, que é seu Filho Jesus Cristo. Nós estamos diante do mistério da encarnação, que pode ser compreendido também sob a ótica da comunicação. Deus que comunica o seu maior bem para mim e para você. Como nós estamos recebendo este bem da parte de Deus, esse presente da parte divina? Será que nós estamos com o coração aberto, com o coração purificado, com o coração preparado? A liturgia do Advento é tão bela, Padre Ernesto, porque ela vai nos educando para a gente se preparar bem para a vinda do Senhor. Não um Jesus que vem só no Natal, mas o Senhor que virá uma segunda vez no fim dos tempos para consumar a obra da salvação. Como é que está o nosso coração? Que você possa, nesses últimos dias de Advento, já ir vivendo esta alegria aos poucos, até eclodir de vez na noite de Natal e cantar com os anjos glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Mas que você possa, acima de tudo, preparar bem, muito bem o seu coração e lá dentro da sua casa, o seio da sua família, para acolher essa comunicação do maior bem que Deus dá à humanidade, que é seu Filho Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Senhor, nosso Salvador. Ele veio para trazer uma vida nova para mim, para você. Ele veio para nos libertar do pecado, de todo que é tipo de mal. Ele veio para nos dar uma vida na graça, que a gente possa então que a gente possa se preparar bem para receber essa dádiva da parte de Deus e viver a cada dia da nossa vida um verdadeiro e autêntico Natal. Um Feliz Natal para você, para toda a sua família, e que você possa levar essa comunicação que Deus faz na noite de Natal para outras pessoas ao seu redor, essa alegria do nascimento do Salvador para outras pessoas ao seu redor. Feliz Natal para o senhor também, Padre Ernesto, e para toda a produção do podcast Conexão e Fé. Obrigado, Padre Paulo. Olha, que bênção. Nós poderíamos ir muito mais além, mas vamos ter outros momentos ao longo deste ano, agradecendo a sua presença, o carinho, e também faça as pessoas que queiram conhecer a comunidade Cristo Rei, quais os horários de missa. Opa, veja bem, de final de semana nós temos missa na Capela Nossa Senhora de Guadalupe, né? Que logo mais às 19h30 teremos a celebração da missa solene lá e a procissão em honra a Nossa Senhora de Guadalupe, mas é todo sábado às 19h. De domingo às 8 da manhã na Capela Sagrado Coração de Jesus, ali no bairro Caique, e na Matriz Cristo Rei às 9h30 e às 19h no domingo. Então, a nossa comunidade está de portas abertas para receber você que queira conhecê-la. Será sempre bem-vindo. Que bom. Deus seja louvado, como Deus é bom o tempo todo. Agradecemos a vida de todos que nos acompanham e leve também essa comunicação, partilhando para outras pessoas. É um jeito de ser um bom comunicador. Jesus diz, ide pelo mundo e anunciai a boa nova. Então, que sejamos instrumentos desse Natal, como lembrou o Padre Paulo, de inaugurarmos na vida de cada um de nós uma vida nova. Fraterno abraço a todos, Deus vos abençoe.